bem-vindo ao nosso Café com Negócio. E hoje vamos falar sobre o capítulo 8, onde tem as 4 qualidades que tornam você inestimável, do livro Salomão, o homem mais rico que já existiu. Fica com a gente nesse bate-papo, pega o teu café e senta nessa poltrona. Bora lá, Brando? Bora. E já indo direto ao ponto, né? Vamos falar hoje de 4 pontos que podem te ajudar, vai te ajudar a você cada vez mais crescer, né? Tanto Exatamente. de maneira pessoal quanto de maneira profissional. E eu já vou falar logo aqui os 4, depois a gente volta para ir debatendo cada um deles. O primeiro é bondade, depois é integridade, depois é Generosidade. generosidade e por último, graciosidade. Alguns a gente não escuta muito, né? Mas quando a gente for ver o significado, a gente vai ver realmente o quão importantes são cada um deles. E logo aqui no início tem Provérbios 3, 4. Que diz assim: que a bondade e a integridade não te abandone. Amarre-a ao seu pescoço, escreva na tábua do seu coração, e alcançarás favor ao bom sucesso aos olhos de Deus e dos homens. Então aqui ele já enfatiza, né, o quão imprescindível é que a gente tenha essa bondade e a integridade, que são 2 pontos que a gente já falou, né, que vamos abordar aqui, que precisamos ter na nossa vida. Precisamos ter amarrado no nosso pescoço, escrito nas tábuas do nosso coração. Quando Salomão fala isso, ele quer enfatizar a importância que a gente sempre precisa lembrar disso, por isso que tem que estar escrito em nosso coração. E sempre aonde for, quando for falar, ter isso em mente, né? Essa questão da bondade e essa integridade. Ele até fala aqui que a bondade é também uma joia rara. É Porque é verdade. um mundo que, se você vai conversar com alguém, a pessoa diz assim: não, Fulano, se chegar desse jeito é porque já quer outra coisa ali. Ninguém dá nada de graça. Aqueles jargões, né? Aquelas. Normalmente quando a pessoa é boa demais, as outras já desconfiam, né? É, Imagina, sei lá, tipo um golpe, ou que é só de primeira impressão. Você sempre espera o pior da pessoa, né? Principalmente de início, assim, quando você vê uma pessoa muito boa. Por quê? Porque infelizmente hoje cada vez mais é difícil encontrarmos pessoas assim, com esse perfil. Principalmente no ramo profissional, né? Quando você vai fazer negócio com alguém. e ainda tem aquela questão, né? A pessoa ela é bondosa, só que ela está sempre preocupada com o pé atrás, com medo das pessoas, né? Aquelas pessoas que desejam fazer o mal se aproveitarem, porque É, as pessoas que têm essa sabedoria aí do mal, né? Elas sabem quando a pessoa, aqui no nosso popular, é besta, quando não dá é? brecha, né? Quando a gente dá brecha, né? E ela vai pegar essa brecha da pessoa e pode sim usar isso contra ela. Aham. E aqui, como no capítulo ele iniciou falando juntamente, né, da bondade e da integridade, a gente vai perceber que durante o início todo desse capítulo ele vai tratar as duas junto, e a gente até entende que uma pessoa boa normalmente é uma pessoa íntegra e vice-versa, né? E aqui ele traz uma afirmação que realmente acontece muito ainda nos dias de hoje. Ele fala que dos peões da fábrica aos membros da diretoria, a integridade dificilmente é encontrada. Então, independente do cargo que você esteja, independente da classe social que você viva, a integridade é difícil você encontrar nas pessoas, né? Então a gente já vê que não é um parâmetro social ou um cargo que vai enfatizar se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa íntegra. Mas como é importante, né? A integridade ela está mais relacionada à questão dos valores, né? Dos seus Valores, criação. valores. Que tipo de valores você tem uma pessoa íntegra? Até a gente tinha conversado em um outro capítulo sobre a parceria, a sociedade, que era um critério importantíssimo para que essa parceria fosse duradoura, que essa pessoa fosse íntegra, que você encontrasse verdade nela, né? Nas Aham. palavras dela, que é muito difícil é, as pessoas serem íntegras por muito tempo. Eu não sei, é um movimento que faz elas ficarem a todo momento com o pé atrás. Normalmente, por ter já tomado uma rasteira de alguma outra pessoa, já ter sido enganado, já ter caído em algum golpe, normalmente ela
cria essa autodefesa, né? De sempre se policiar mais, de duvidar cada vez mais das pessoas para não ser enganado novamente. Entendi. Aí tem aqui, né? A benevolência do honesto. Aí falando dessa questão da honestidade, os valores, né? Valores está envolvido integridade, honestidade. Cada E, vez mais a gente escuta as pessoas dizerem que não tem pessoas honestas. e quando tem, normalmente, a gente mesmo, falando aqui, por exemplo, de negócio, você fez um acordo, fechou um negócio com aquela pessoa, e aquela pessoa foi muito honesta, foi muito íntegra com você, na primeira oportunidade que tem, você vai ficar promovendo o serviço daquela pessoa, a venda daquela pessoa. Você fala assim, não pode comprar com fulano, porque o serviço dele é bom, o produto dele é bom, ele atende muito bem. Ou seja, é uma pessoa honesta, né? Que entrega o que promete, não engana. Recentemente a gente estava conversando de alguns tipos de golpe, né? Que infelizmente acontece muito hoje em dia. E então é até interessante até a gente analisar quando você não é enganado, quando você não passa por um golpe, a importância de você também divulgar aquilo, de você falar, não, aquele serviço ali foi muito bom, aquele produto ali ele entregou o que prometeu. Normalmente às vezes você compra uma coisa com o pé atrás, desconfiando, será que eu vou ser enganado? Será que não vou? Tô achando caro. Mas assim, a importância, né, de no final a gente trazer um feedback em cima disso, porque até ajuda aquela pessoa que não confia tanto, mas depois de ver ali o seu feedback, seu comentário, principalmente quando tá aqui pessoalmente, né, fala, Joyce, eu comprei um livro ali numa loja, um livro bom, se eu fosse você, eu também comprava, e assim vai indo, né? Porque é muito fácil a gente ressaltar, Branco, o que é negativo. Os nossos olhos, eles focam no que é negativo, no que é ruim, né? Porque, de fato, gera uma experiência traumática, né? E fica marcado, Fica né? marcado. Agora, o que é bom, a gente já tem aquela questão, né? Principalmente no meio empresarial, é obrigação. E a gente acaba nem agradecendo, né? Ai, como foi bom o seu atendimento, como foi bom você parar para me escutar, para me explicar isso com tanta delicadeza. Porque, como você falou, isso fortalece esse trabalho, essa entrega. É. A pessoa vai ver, então quer dizer que quanto mais bondoso, mais íntegro, mais atencioso eu for, eu vou gerar valor para essa pessoa. Conseguimos ver isso com muita clareza hoje em dia nos aplicativos de transporte, por exemplo, no Uber, ou às vezes num aplicativo de entrega, que entrega lanche, que você vai avaliando ali, as pessoas que vão consumir depois, ela vai verificar a avaliação. Não é à toa que o motorista do Uber, quando ele encerra a corrida, ele pede para você avaliar bem ele, porque ele sabe que aquilo vai favorecer ele, né? Então ele normalmente procura prestar um bom serviço para ser bem avaliado. Aí tem até aqui dizendo, né? É incalculável o benefício de se fazer é incalculável o benefício de fazer da integridade e da bondade partes da sua vida. Como o Salomão disse, né, de que a gente possa levar para nossa vida pessoal, para nossa vida profissional, para que a gente possa cada vez mais até evoluir, né, como ser humano, como pessoa. Porque essa questão da gente estar sempre se protegendo, da gente estar, cuidado, fica prestando atenção, bloqueia essa bondade. Muitas vezes a gente está tão ali, ai meu Deus, esperando a rasteira que vai receber, que a gente acaba nem sendo bondoso. Uhum. Não vou, porque se eu deixar aqui, sabe, né? O fulano, se a gente dá desse tanto, entra e pronto, acaba com tudo. Aquela coisa, né, dê dinheiro, mas não dê liberdade. Dê dinheiro, mas não dê liberdade. Mas a gente tem que trabalhar a bondade. Né? A bondade é algo que faz, como ele diz aqui, conquistaremos a estima dos homens e das mulheres de Deus. Por quê? Porque uma pessoa bondosa, ela marca na vida de uma pessoa. Recentemente eu estava conversando com umas amigas e elas falavam assim, Joyce, tu é agitada, mas ao mesmo tempo, quando a gente vai conversar contigo, tu gera paz. Aí eu digo, meu Deus, como é que gera agitação e paz ao mesmo tempo? Aí ela diz, não, você em si é uma pessoa agitada, mas as tuas palavras geram paz. Por quê? São palavras que estão sempre ali, ela explicando, né? Tentando contornar, tentando mostrar assim, mas você olhou por esse outro lado, você sabe o que é que essa pessoa está passando, você sabe por que isso ou aquilo, e gerando essa paz, essa pacificação no coração da outra pessoa. Aí, recentemente, elas contavam isso em depoimentos, né? Em
virtude da comemoração do meu aniversário, então elas foram fazer depoimentos e contavam isso, que eu gerava paz, que eu gerava essa calmaria no coração delas, que trazia essa espiritualidade, né? Até no estar ali presente. Abraçar, teve uma que falou assim, você abraça a gente sem abraçar. Aí foram coisas que você diz assim, meu Deus, como é bom, né, você trazer isso, né? A gente não repara, mas como você ser bondoso, o outro que está recebendo está reparando. É verdade. É interessante. E aqui falando desses benefícios, né, ele traz alguns pontos, que o primeiro geram relacionamentos fortes e valiosos. Você se sente mais seguro em um relacionamento se você tiver certeza que pode confiar na palavra do outro. Aqui a gente volta até um pouco, a Joyce até comentou, né, nesse episódio, mas já gravamos um episódio em cima disso, a respeito de você saber escolher a pessoa com quem se vai se relacionar, com quem você vai fazer uma sociedade. Por quê? Porque você precisa confiar na palavra dele. Então, tem que ser uma pessoa que tem integridade, né? A pessoa bondosa. Não basta apenas você ser, né? Porque senão você vai ser o besta da relação. Você precisa se relacionar com esse tipo de perfil também de pessoas para você ter essa calma, essa confiança, você saber que pode confiar, que você está tratando com uma pessoa honesta. Aí ela vem até aqui e diz aqui, né? Elas aumentam o compromisso, a lealdade e a motivação. Ser bom com alguém aumenta o nível de compromisso e lealdade dessa pessoa com você. Que é bem esse exemplo, né? A pessoa vê em você a integridade e isso aumenta sem você falar nada. A lealdade dela com você. E em um determinado momento, quando vier uma pessoa e dizer assim, fulano, enfim, fulano não presta. Aí a outra, vale que interessante, pois todas as vezes que eu conversei com fulano, eu não consegui ver isso que você viu. Então, você ter esse movimento de sempre trabalhar essa bondade vai gerar, sem você falar no outro, essa lealdade com você. E isso, levando para dentro de um negócio, é muito importante. Porque o dono de um negócio, ele tanto tem que ser bondoso e leal com as pessoas que trabalham com ele, para que essas pessoas também sejam recíprocas com ela. Né? Devolva esse mesmo sentimento. Até, eu já trabalhei em um ambiente que era um local que tinha muita conversa. E isso, nessa época, eu começava a refletir assim, os donos, os líderes, dependendo deles, os outros caminham no mesmo rumo. Então, se eu gosto de fofoquinha, de conversa, disso, daquilo outro, aqueles que trabalham comigo vão começar a me observar e o ser humano tende a replicar. Então, um ambiente muito hostil, com muita fofoca, com muita briga, você tem que analisar quem está sendo, me desculpe a palavra, né? A maçã podre da conversa. Está gerando, né? Aquilo, quem né? Quem é que está gerando esse sentimento de briga, de frustração, de fofoca? Salomão sempre veio em outros capítulos falando, né, sobre a questão da fofoca. Sim. Atenção com as pessoas que gostam de uma fofoca. Por quê? Porque a fofoca, ela tem o desejo, ela tem a necessidade de denegrir. É muito difícil uma fofoca que querer levar a outra pessoa. Normalmente ela quer contar algo de ruim que aconteceu ou que ela viu e achou engraçado sobre a outra, mas nunca é uma coisa positiva, né? Aliás, dificilmente é uma coisa positiva, né? Na maioria das vezes é denegrir mesmo. Para atrapalhar. Atrapalhando. E um outro ponto aqui que ele traz, né, a respeito de se relacionar com essas pessoas íntegras e pessoas bondosas. Por quê? Porque são pessoas que nos encorajam e aumentam a nossa autoestima. Aqui ele traz um exemplo muito bom que o autor viveu, que ele estava numa situação praticamente quebrado, né, sem dinheiro, e ele ia precisar de uma roupa para fazer uma entrevista, ele não tinha nem condição, né, de comprar e tal. E um amigo dele ajudou. No momento ainda não era nem amigo, né? Ainda estava conhecendo. Ajudou, emprestou o dinheiro para ele comprar a roupa. E ele conta, né, um pouco mais à frente, que aquilo até serviu para criar esse laço de lealdade. Por quê? Porque naquele momento ele estava quebrado, sem nenhuma autoestima, não sentia valorização própria.
E ele, tipo, se via no fundo do poço. E a importância de você estar próximo de pessoas boas, né, de pessoas íntegras, que elas vão te ajudar. Ele fala aqui, eu estava praticamente falido. O ato de bondade me impressionou muito e fez com que eu me sentisse especialmente valorizado. Então, assim, o quão importante é uma boa ação que a gente faz para a pessoa. Às vezes a gente não sabe de fato o que, que a pessoa está passando, ou às vezes até sabe. E por que, que a gente não faz, né? Geralmente se é uma pessoa próxima, uma pessoa que a gente pode estar ajudando. Porque isso, pra gente, às vezes não é nada. Às vezes é uma coisa pequena, né? Mas pra pessoa pode ter um impacto grandioso. É tanto que ele fala aqui mais na frente que ele criou lealdade por essa pessoa, que mais à frente ele até entrou numa sociedade com ele, né? Muito por essa atitude inicial que ele teve. Exatamente. Aí ele vem falar aqui, ó, a bondade, por outro lado, é um músculo mental e emocional que exercitamos apenas através de uma escolha consciente. Ele nos força a deixar de lado nossas necessidades pessoais para nos concentrar nas verdadeiras necessidades do próximo. Quando escolhemos usar esse músculo, precisamos vencer nosso egoísmo instintivo. É verdade. Ele fala, né, que o egoísmo é o nosso músculo mental e é o músculo mais forte. Então, naturalmente você vai agir assim, com o egoísmo, pensando sempre em você, buscando sempre o benefício próprio. E a bondade também é um músculo mental, só que ele não é o músculo mais forte, diferente do egoísmo. Então você sempre tem que estar pensando e exercitando, né? Agindo como uma bondade, agindo com a bondade, para que esse músculo cada vez mais fique mais forte e depois ele possa prevalecer sobre o egoísmo, né? Mas como é que isso vai acontecer? Por meio de prática, por meio de você ficar sendo uma pessoa boa, ajudando. E aqui a gente não fala de ser uma pessoa besta, né, com os outros. É você, como a gente falou, você procurar se relacionar com boas pessoas, pessoas íntegras, porque do mesmo modo que você ajuda, você também vai ser ajudado. Então aqui depende muito do meio que você participa. Isso é interessante porque às vezes você diz assim, ah, mas eu sou tão boa e eu só recebo desonestidade, as pessoas mentem para mim, aí é como o Bruno falou, qual é o meio que você está passando? Você está participando, você pode escolher as pessoas com quem você convive mais. Claro que você não vai anular as outras pessoas, mas essas pessoas você vai ter uma maior atenção e vai conviver mais com aquelas pessoas que você consegue ser bondosa e receber essa bondade, Sim. né? Ser algo recíproco, né? É, Entre você e as outras pessoas. sim. Tem um autor que eu gosto muito, Napoleão Hill, que ele fala muito a respeito do mastermind, que é um princípio de você reunir mentes pensando junto, né? Para cada vez mais vocês crescerem, evoluírem. E dá até para trazer um pouco nessa reflexão, porque se você se une com pessoas com o mesmo propósito, com a mesma intenção de crescimento, ela não vai pensar em apenas crescer, por exemplo, se apoiando em você. Ela vai querer crescer junto e do mesmo modo você, né? Formando assim esse mastermind no pensamento de Napoleão Hill. Porque caso contrário, você vai ver que você vai fazer força, vai fazer força e naquele local, naquele ambiente, talvez você não vai se destacar tanto, talvez você não vai evoluir porque você pode estar sendo sabotado. E atenção, às vezes você está nesse ambiente, está tentando crescer e não consegue crescer. Aí vem a questão, vem a reflexão, né? A gente tem que sair desse ato de vitimismo e entender quem não está fazendo esse time crescer. Será que pode ser eu? Pode ser outro? Às vezes, voltando lá para a questão do egoísmo. Às vezes eu não consigo ver que eu também posso Sim, bloquear aquele crescimento dependendo do meu nível de egoísmo. Então, é um entendimento, né, Bruno? é, Eu estar sempre pensando, aqui, nesse momento, eu estou sendo egoísta? Então, como Salomão vem falar, é um movimento de reflexão. Quanto é. mais a gente reflete sobre as nossas atitudes, que é algo que a gente fala Dificilmente faz, frequentemente, hein? que a gente nem tem tempo. Ah, não tem tempo não. Ah, escutar um vídeo no 2 no 3 se tiver o 5 a gente bota no 5. É bem complicado, né? É, Mas a gente bota no 5. Porque cada vez mais a gente coloca na nossa vida que a gente não tem tempo para nada. E aí a gente também acaba não tendo tempo para refletir.
às vezes as nossas atitudes barram crescimentos. Fazer essa Isso autoanálise, né? é muito importante. Eu digo isso por viver no meio de empresários, empresárias, e frequentemente observar. Hoje, com um pouco mais de maturidade, eu falo um pouco menos, né? Que eu já falei bastante, né? Já fui tola, como Salomão vem falar em outros capítulos, por falar muito. Hoje, pela maturidade, eu escuto um pouco mais. Então, eu observo as intenções, quem quer ser melhor do que o outro, por que o outro não está deixando esse ou aquele crescer. Então, eu faço análise, Uhum. até para poder falar alguma coisa no momento Correto, certo. né? Muito importante. Fica até essa reflexão, né, pra gente, estamos sendo pessoas boas, estamos sendo pessoas íntegras, porque é muito fácil cobrar isso do outro, né, da pessoa com que você está se relacionando. Mas o principal, né, o mais interessante, que é como ele inicia o capítulo aqui falando, é que a gente tenha isso com a gente, essa bondade e essa integridade. Que essa bondade e essa integridade não nos abandonem. Exatamente. E para isso, um processo de reflexão é muito importante. Que a gente se autoanalise, né? Isso. Não só cobre do Aham. outro, porque a gente pode cair nesse problema. É. Indo para os próximos, a gente vem para a generosidade. Sim. Próximo ponto aqui tem a questão do porquê é tão fácil mentir. Por quê? Por que a mentira é tão atual, hein, nos dias de hoje? Eu acho que a mentira, muitas vezes, ela é um ato de sobrevivência de quando eu não consigo falar a verdade. Tipo assim, é mais fácil. É uma válvula de escape, né? Pronto, Digamos assim. aliás, né, essa válvula de escape. Eu não quero refletir, eu não sei o que fazer, é mais fácil mentir. Tipo, eu não fui prudente, eu não fiz o que eu precisava, então eu vou mentir pra encobrir esse meu erro. Né? Fulana, tu foi para um evento tal, aí você tinha se comprometido em ir para o evento. Aí você não foi para o evento por vários motivos. Ou estava doente, ou até preguiça mesmo, mas não teve coragem de dizer para essa pessoa que te perguntou que você estava com preguiça. Aí você diz assim, fui pro canto. Foi ótimo. Show. Foi ótimo, foi show. Aí a pessoa diz, mas tu viu a fulana? Aí você fica com aquela cara. E, gente, a verdade, ela é perceptível. Né? A gente consegue enxergar a verdade nos olhos das pessoas. Então, assim, por mais difícil que seja falar a verdade, Sempre é interessante e muito importante que a gente encontre meios de falar a verdade. Eu sei que a gente tem a questão da proteção, que é o instinto. A gente se protege. Não, mas eu disse pro fulano que eu ia entregar aquele trabalho para ele. Não entreguei. Eu fiz outra coisa, nada a ver. Eu fui acudir minha família e eu não entreguei aquele projeto que eu disse que eu ia entregar naquela data. E agora, como é que eu vou falar a verdade para essa pessoa? A gente tem que encontrar meios de falar a verdade. Porque isso faz parte da integridade. E, pasmem, a verdade, ela é um exercício. Por mais que você tem aquela questão, Brando, é uma mentirinha besta. É só uma mentirinha besta. Besteira, não. Besteirinha dessa, ninguém nem vai notar. Cuidado. A mentira, ela se acostuma. Você se acostuma com ela. Então, hoje é uma mentirinha besta. Amanhã é um pouquinho mais besta. Amanhã ela vai aumentar. Vai chegar um momento que você vai ser pego na mentira, como diz, né? Pega na mentira. Você vai ser pego na mentira. E, gente, a coisa mais difícil de se restaurar é uma relação de mentira. Porque você mentiu pra mim. Acabou a confiança, né? Acaba a confiança. Às vezes você tá ali conversando comigo, falando a verdade, mas eu vou me lembrar da mentira. Mesmo que não queira, aquela confiança já vai ficar meio abalada. Eu digo, será que tá falando a verdade? Porque normalmente quando a pessoa é pega na mentira, já existem outras mentiras por trás, né? Porque é muito mais íntegro e correto, por exemplo, a Joyce pediu para eu entregar alguma atividade, eu esqueci. É muito mais correto eu chegar para ela e falar, Joyce, eu não fiz por conta disso e disso, do que eu falar, não, sei lá, minha mãe estava doente, eu não pude fazer, invento alguma coisa. Para amanhã ou depois ela descobrir, aí normalmente já vai ter algumas outras coisas por trás, porque eu vou estar encobrindo, né? Aí ela não vai ter mais nenhuma confiança,
porque era muito mais fácil eu ter falado a verdade, independente se ela ia entender ou não na hora, mas eu ia estar falando a verdade, e você já ia começar a criar essa confiança, né, com a pessoa. Isso é tão sério, só lembrando aqui, tem colaboradores que mentem, tem gente que a gente já viu trabalhando no ramo da contabilidade, pessoa mata o tio, mata a irmã, mata a mãe. Gente, como a gente chega a um nível, né, tão baixo, que é dizer Criar que uma não, tragédia na criar uma família. tragédia e até, né, atrair por meio do que eu conto aquela verdade de uma forma tão sincera que eu posso também atrair uma tragédia dessa. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. É uma mentirinha besta para não descontar uma cesta básica, uma alimentação, qualquer outra coisa. Mas isso não é sobre a mentira, é sobre a sua integridade. Quais são os seus valores? E ele fala aqui, né, 3 pontos que normalmente acontecem, né, que leva a pessoa a mentir. Necessidade de se autopromover, quando você acredita que aquela mentira faz com que você cresça em alguma situação. A necessidade de se proteger, por exemplo, a gente está falando muito aqui, né, a pessoa errou, faltou, inventa uma desculpa, uma mentira, né, para se proteger das consequências, ou de manipular pensamentos, sentimentos ou ações de outras pessoas, ou seja, você mente para tentar enganar e fazer com que aquela pessoa mude a atitude, né? Você quer manipular ela. E ele fala que, infelizmente, esses motivos são equivocados. Qualquer lucro obtido de forma desonesta sempre será efêmero. As consequências serão duradouras e acabarão passando mais do que o lucro temporário. Ou seja, às vezes você mente, aí você tem a satisfação porque aquilo deu certo, mas aquilo é uma coisa temporária e muito pequena. Quando as pessoas descobrirem, né, ou quem você está enganando descobrir, todo aquele seu lucro que você teve cai por terra. E até falando mesmo de lucro, né, trazendo para um exemplo mais empresarial, por exemplo, no mercado de ações ou uma empresa trabalhando em cima do fisco, da Cefaz, se ela ficar mentindo, omitindo informações para aumentar o lucro, a gente sabe que isso é uma coisa momentânea. Porque quando a Cefaz, quando a Receita Federal ou quando o mercado de ações descobrirem a verdade, se for um caso de fiscalização, ela vai ser autuada, ela vai pagar multa, ela vai pagar imposto em cima disso. Se for no mercado de ações, ela vai perder valor de mercado, ela vai entrar num prejuízo. Então a gente consegue ver na prática o quanto isso é danoso numa empresa, aqui no exemplo que eu estou falando, mas isso também vai servir na sua vida pessoal. Ele fala que a desonestidade já destruiu vidas, casamentos, empresas e até governos. Então, isso, independente do ramo, da situação, acaba deixando grandes tragédias. Básico aqui é um vendedor, né? A pessoa vende, você já tem até, fica ali, né? Com esse pé atrás, né? Vem um vendedor, isso aqui, não sei o quê, vai mudar a sua vida, vai salvar, te liberta, te faz isso, faz aquilo. Meu Deus do céu, tanta coisa assim. Aí você diz, pronto, resolvi a minha vida com esse produto. Pronto, resolvi a minha vida com esse produto. Aí, quando tu chega em casa, que vai experimentar, meu Deus do céu. Fui tapeado. Fui enganado, não é isso. Aí, uma pessoa, muitas vezes, generosa ou bondosa, diz assim, ok, não vou voltar lá, não vou reclamar, mas também nunca mais vou comprar dessa pessoa. Não vou fazer aquela publicidade, né? Não vou indicar ninguém, porque não presta, fui enganado. Aí foi breve, né? Esse lucro, eu poderia ter sido verdadeiro, falar a verdade naquela venda e possivelmente eu venderia mais. Por quê? Porque a verdade faz a gente indicar, faz a gente mostrar para as outras pessoas. O fulano, ele vendeu esse produto, mas ele disse, esse produto é bom só para isso e isso. Se você quiser comprar, fulano, ele resolve esse teu problema. E aqui ele fala que as consequências da desonestidade só são percebidas quando é tarde demais. A desonestidade gera um estresse inestimável. Você acaba entrando numa mentira atrás da outra. Uma mentira para continuar naquela primeira mentira. A desonestidade o força a sempre lembrar das mentiras do passado para não dizer nada contraditório que a denuncie. Ou seja, se você matou o seu tio semana passada para faltar,
mês que vem é aniversário do seu tio, você não pode dizer que você vai faltar para ir para o aniversário do seu tio. Ou que você saiu na noite para ir para o aniversário do seu tio, porque na semana passada você matou ele. Então, aquela mentira, você tem que ficar cobertando ela em cima de outras mentiras. Isso, o quanto isso é danoso, né? Para uma pessoa. É como se você não tivesse uma personalidade própria. Você encara um personagem e vive em cima desse personagem. Tem até um trecho bíblico que fala, né? A verdade vos libertará. Porque quando você é verdadeiro, você não precisa estar lembrando de uma história que você criou. A história é sempre a mesma. Então ela te liberta dessa prisão, de não ser pego na mentira. É verdade. Muito importante. Próximo ponto é a generosidade. A qualidade que recebe mais do que dá. Em Provérbios 11, do versículo 24 e 25, ele fala: um homem dá o que tem e recebe em dobro, enquanto o outro guarda o que é seu com avareza, mas empobrece. O generoso prosperará. O que consola o próximo será também consolado. Aqui a gente pode tirar várias coisas, mas principalmente aqui no final, muito dessa questão do relacionamento, que a gente vem falando muito, com quem você se relaciona, com quem você está ajudando. Por exemplo, no exemplo do livro, o autor ele fala que foi ajudado e mais na frente ele ajudou de volta aquela pessoa. Então ele praticou essa generosidade. E a gente até tem que trazer para os nossos dias, para a nossa vivência. Sempre importante olhar quem foi que nos ajudou ali, para a gente ter isso em mente. Não como uma obrigação ou tipo um favor que você tem que devolver para aquela pessoa. Mas é importante a gente ser generoso, né? Até por meio de gratidão com os outros. Como é bonito, né? O que Salomão vem falar. O que consola o próximo será também consolado. Será consolado. Isso é profundo. Porque você dedicar o seu tempo para consolar ou até escutar o outro, né? A gente vive num mundo que não se tem tempo para o outro, né? Então você parar e escutar o outro, aquilo dali não vai te engrandecer. Se em algum momento você puder colocar uma palavra de sabedoria naquela conversa, tudo bem, mas se não, só escutar aquele sofrimento. E no momento certo vai chegar o seu momento de ser consolado. Porque a vida, a gente sempre diz, né? É um ciclo. Hoje você consola, amanhã é você que é consolado. Hoje você consola, amanhã é você que é consolado. Ele traz aqui algumas informações que dizem que as duas maiores motivações da vida são o desejo de ganhar e o medo de perder. Ou seja, as pessoas são movidas pelo anseio de ganhar e o medo de perder aquilo que conquistou, né? E Salomão, ele nos garante que a generosidade age diretamente em cima dos dois. Você tem aquele desejo de ganhar, mas não para você acumular, para você ser aquela pessoa avarenta, mas sim para você poder abençoar, para você poder auxiliar, ajudar outras pessoas, né? Porque você é uma pessoa generosa. Existem diversos casos de pessoas hoje conhecidas que muito ajudam, né? Ajudam com instituições, com ONGs, enfim. E são pessoas que cada vez mais ganham mais dinheiro, né? Falando na parte financeira. Então a gente consegue ver o quão verdadeiro é isso. E ajudar, né? Até o senhor vai dizendo que o que a nossa mão direita fizer, a outra não precisa saber. A outra não precisa saber. Então, assim, ajudar sem dizer, eu vou ajudar esse fulano, porque no momento certo eu vou cobrar essa dívida. Aí a gente tem que ter essa noção que você ajuda sem essa cobrança do outro. Por quê? Porque a recompensa sempre é maior. A ajuda que você vai precisar e que ela vai vir de outra pessoa, com certeza é Deus que vai mandar essa ajuda para você. Essa ajuda, ela vai ser oportuna, ela vai ser no que você precisa. Coisas que a gente não enxerga, mas é aí que vem a recompensa, entendeu? Então, quando a gente pensa assim, se eu ajudar o próximo e ele me pagar, eu já não vou receber aquela recompensa. Então, mais vale esperar em Deus essa recompensa. E o autor ele diz: generoso é aquele que dá uma parte do que tem para suprir a necessidade do próximo,
Ser generoso significa estar voltado para as necessidades dos outros, sejam elas quais foram. Porque nem sempre você ser generoso é você ajudar com dinheiro. Muitas vezes é apenas com atenção, é apenas com 30 minutos ali de conversa que você nem conversa, você só escuta, você já está ajudando muito aquela pessoa. Você está sendo generoso com o seu tempo, principalmente nessa correria de hoje em dia. O quão isso é importante para aquela pessoa. Então, você agir com generosidade é você unir isso, né? Você poder doar o que você tem com a necessidade de quem está precisando. Eu trabalho no meu ministério hoje na minha vocação é cuidar, né? Eu faço um pastoreio de crianças. E as pessoas dizem assim, como é que tu aguenta lidar com as crianças? Eu ia te perguntar isso agora. Como é que tu aguenta como é que tu aguenta ser tão generosa com as crianças? Aí eu sempre digo a mesma coisa. Você sabe por quê? Porque a criança, ela não te cobra nada. Ela só quer a tua atenção. Para e escuta essa criança. Fala com ela, pergunta como foi o dia dela, pergunta como foi no colégio, conversa com ela. Você vai ver o quanto ela se abre sem te pedir nada. A criança, ela nem te pede bombom. As crianças que eu faço pastoreio, elas não me pedem financeiramente nada. Elas só querem a minha atenção. Elas têm a necessidade da minha atenção. E São essa puras, né? necessidade com amor, de amor, sabe? Uhum. Inclusive, falar dessa questão da pureza, estava até no evangelho recente sobre a questão de Salomão, né? A sabedoria de Salomão. Uhum. E Salomão, com 12 anos, ele pediu a sabedoria. Aí eu estava conversando com uma colega minha e a gente dizia, né? Ela disse, sabe por que Salomão pediu a sabedoria? Porque ele era puro. Ele tinha 12 anos, era uma criança e ele tinha a pureza. Então, como o Senhor vai dizer pra gente, né? É que a gente chegue e se trate como essa criança, a gente traga mais pureza pro nosso coração. Por isso que eu consigo lidar com as crianças, porque eu sei que elas são puras. E eu sei que o que elas desejam é atenção. É uma pessoa que escute, entenda elas e elas saibam que dali elas são amadas. É verdade. E o outro ponto, né, já para encerrar, é graciosidade, que ele é um ponto bem mais resumido, bem direto, que ele diz, é o atributo que eleva os olhos do próximo. Aí ele faz, né, ele traz aqui o significado da palavra, do hebraico, que engloba vários significados, e a gente vai ver aqui o quão importante é esses significados. Diz bondade, paciência, delicadeza, elegância, bom gosto e fineza. Significa mostrar essas qualidades às outras pessoas sem levar em conta o que é esperado e merecido. Graciosidade também é gratuidade. Ou seja, a gente poder ser todas essas qualidades para o próximo. Como a Joyce até falou aqui, que ela acaba sendo isso para as crianças, literalmente. Paciente, com bom gosto, com bondade. Isso tudo é graciosidade. Muitas vezes falta isso na gente, principalmente num dia puxado, que você não dá a devida atenção ali para a pessoa, que você responde com uma certa ignorância, e às vezes não é o necessário, né? Às vezes a gente peca um pouco nisso. E é como a gente estava conversando antes, né, Bruno? Sobre a graça dessa palavra. A palavra aqui que a gente no hebraico vai falar sobre a graça. O que de graça a gente recebe. De graça. De graça nós devemos dar. Né? Nós recebemos o amor dos nossos pais, nós recebemos a grandeza de conhecer pessoas maravilhosas. Então, tudo isso é de graça. A gente não sai pagando. Ó, tu quer ser meu amigo? Toma esse dinheiro aqui. Ó, tu quer trabalhar comigo, mas tu tem que ser fiel a mim. Então, pra tua fidelidade, eu vou te dar esse dinheiro aqui. Não. A gente, claro, que cada um tem, né? Precisa da sua recompensa. Só que o que a gente dá de graça, que aqui não se paga, no caso aqui, seria a paciência, o amor, a compreensão e outras coisas, né, que vem dessa palavra da graça de Deus. De graça, quando a gente entrega isso, a gente recebe mais. Essas são as quatro sabedorias, né, que Salomão vem falar aqui. E ele até coloca aqui umas atividades no final, Brando, para que, se você escreva, né, diz aqui, ó, escreva o nome pelo menos de 2
para cada qualidade que você encontrou aí em você. É a questão da honestidade, da bondade, da generosidade e graciosidade. Então, assim, além de tudo, o autor coloca aqui atividades para que você exercite essa reflexão. E Uhum. tudo aqui é uma base, é com base na nossa reflexão, né? Com Pro base no nosso seu desenvolvimento, né? conhecimento, na sua vida, na sua experiência. Então, assim, gente, é muito importante, como a gente sempre fala aqui, a gente reflete sobre os capítulos, mas você pode sim adquirir um livro e você fazer essas meditações, essa reflexão tão profunda, que é na palavra, baseado na palavra de Deus, todo esse ensinamento, É. que é um ensinamento milenar, e está aqui, né, nesse livro, alguns trechos para a gente trabalhar e abordar. Que cada vez mais mostra, né, que Salomão não foi o homem mais rico por acaso, ele passou por um inúmero processo, né, e ele deixou muitos ensinamentos, que até os dias de hoje conseguimos ver que são ensinamentos bem atuais, são dificuldades que vivemos hoje em dia, e esse livro nos auxilia muito a poder passar por isso, poder crescer, evoluir cada vez mais.